Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da EasyCom. Hoje estamos então aqui para falar um bocadinho sobre o SUD e a revolução na indústria das madeiras. Vamos passar um bocadinho aqui por todo o processo de fabricação, por exemplo, de um móvel, desde a ideia, desde a introdução da ideia do cliente, do projeto, do pedido de encomenda do cliente, até à entrega do produto final ao cliente. Portanto, desta vez vamos abordar a indústria das madeiras, pronto, neste caso, obviamente, com a ferramenta do SWOOD, ou SWOOD, como quiserem chamar, em contexto. Eu preparei aqui algumas questões para fazer ao nosso colega Tiago e vamos ter em atenção um layout geral de uma fábrica na indústria do mobiliário, portanto, partindo, como a Patrícia disse, desde o início do conceito ou da ideia, do esboço, seja lá o que for, que vem do cliente, desse pedido. Depois passando pelo design e orçamentação, a seguir haverá a secção de corte, onde as chapas serão cortadas em painéis mais pequenos para fazer as montagens. A seguir vamos ter uma orladora, onde são coladas as bandas nos painéis para tapar e fazer um acabamento nos painéis, até para proteger tanto para proteger de umidades como para acabamento visual, para aspecto visual. Depois um estágio que pode ser opcional ou não dos acabamentos. Aqui eu estou aqui também a dizer as coisas um bocado em geral, aqui mais no modo leigo. O meu colega Tiago, se vê que eu estou a dizer alguma barbaridade, que me corrija. Pronto, os acabamentos será uma coisa assim mais opcional, mas também vamos integrar aqui. A montagem depois do mobiliário também pode ser tanto em cliente como na própria fábrica. E depois finalizar com a parte do cliente, quando ele recebe o móvel já montado ou não, ao estilo de algumas lojas que enviam numa caixa de cartão e depois o cliente é que tem que montar. Portanto, começando aqui as minhas questões à volta todo este processo e focando aqui onde o SWOOD entra. Tiago, vindo aqui uma ideia de um cliente, imaginemos este esboço que temos aqui no nosso PowerPoint, será, imagino eu, fácil com o SWOOD criar tanto um móvel novo como talvez um conjunto diferente com as gavetas à esquerda, à direita, com mais uma, menos uma. Isto será um processo relativamente simples, calculo eu. Olá, bom dia e bom dia a todos também que nos estão a ver aí em casa e nos trabalhos, por esse país fora e esse mundo que estamos nós de pensar. Sim, respondendo à tua pergunta, sim, com o SWOOD, de facto, torna-se muito mais simples nós criarmos o nosso mobiliário, e não só mobiliário, podemos utilizar o SWOOD, pronto, tem aqui pode ser aplicado em outras coisas, até em carpintaria, aqui muito virado para a área das madeiras, sim, mas pode ser aplicado noutras áreas que não só o mobiliário. Depois parte metálica, talvez até estrutura metálica. Assim. Por acaso, estás a falar e estava-me a lembrar que estamos agora com a ideia de colocar num cliente até para ele fazer mobiliário metálico. Com chapa quinada e etc. Okay. E elements, sim. Usufruindo do SolidWorks também, se calhar. Exatamente. Como nós temos o SolidWorks por trás, ou de base, temos sempre ali muitas capacidades do SolidWorks. O SWOOD, o que nos vai dar o valor acrescentado do SWOOD, no fundo, é que não precisamos estar a fazer aqueles trabalhos mais manuais, vou-lhe chamar assim, e repetitivos. O SWOOD vai nos ajudar aí. Pronto, e eu para te mostrar isso que te estou aqui a falar, vou mostrar-te aqui um bocadinho no SWOOD propriamente dito. Nós temos aqui o SolidWorks aberto e aqui deste lado já temos, deixem-me só tirar esta janela aqui, senão, ok. E deste lado aqui já temos as livrarias do SWOOD. O SWOOD tem aqui algumas livrarias que nos vão permitir então fazer uma construção de um móvel muito rapidamente. Nós podemos começar por um kit simples, que mais não será do que um caixote. Eu vou pegar aqui num que tem aqui já uns cortes nos painéis, que está
aqui. Portanto, eu pegando aqui num caixote, que será um caixote que eu vou utilizar várias vezes, neste caso eu vou editá-lo, poderia estar a fazer uma cópia dele, aqui estou mesmo a editar. Pronto, aqui a partir deste caixote, se ele tiver nas dimensões que eu pretendo, ok, para mim está bom e posso começar a adicionar aqui coisas, senão também tenho sempre a possibilidade de vir cá e dizer, olha, eu quero, afinal, em vez de 1,5 m, vou querer aqui mais um pouco à largura disto, e todos os painéis vão ajustar. O SWOOD já me está a ajudar aqui neste passo. É um passo tão simples como alterar uma dimensão. Isto é uma biblioteca que já vem construída no SWOOD. Os clientes podem configurar as deles e imagino que haja também bibliotecas dos componentes de madeira, como dobradiças e... Exatamente. Já temos aqui várias bibliotecas que nós entregamos ao cliente quando implementamos uma solução deste tipo. Nós, inclusive, atualmente estamos a trabalhar numa biblioteca, estamos a criar uma biblioteca bastante completa para quê? Para minimizarmos aquele trabalho inicial que o cliente possa ter a desenvolver boxes e módulos ao jeito de ele trabalhar. Vamos criar aqui uma espécie de umas bibliotecas standard, em que depois, claro, são sempre passíveis de levar ali uma alteração ou outra, onde nós vamos também estar aqui a dar esse apoio ao cliente. Continuando aqui na construção do móvel, eu depois de ter aqui então o meu caixote, vou-lhe começar a adicionar coisas. Começo aqui por uma costa. Para adicionar uma costa, eu tenho aqui a minha box de costa, eu arrasto para cá, ela vai detectar o volume, eu largo e depois ele vai me mostrar aqui os parâmetros, uma série de parâmetros para eu poder alterar. Ok, aqui é a posição da box. Eu sei que ela está no sítio certo, por isso nem sequer vou alterar. E depois aqui, por exemplo, eu vou querer, para este tipo de móvel, vou querer encaixado. O encaixado vai-me fazer aqui um meio fio. Acho que se consegue ver, embora esteja aqui um bocado clarito. Penso que sim. Mas ele vai fazer um meio fio aqui à volta nos painéis todos. Ok, dou ok e com isto tenho a minha costa inserida. Não precisei de andar com sketches, com boss extrudes, nem nada disso. Eu arrastei simplesmente e está a minha costa colocada. Tem muita coisa automatizada. Exatamente. É uma coisa que eu gosto de dizer quando vou visitar alguns clientes, quando vou apresentar a solução pela primeira vez. Eu costumo dizer, e não deixa de ser verdade, um miúdo que joga com aqueles jogos que há de construir casinhas e coisas assim do género, consegue fazer mobiliário com o SWOOD. Eu falo Minecraft, do género. Sim. Ou Sims. Ou Sims, exatamente, essas coisas assim. Consegue construir mobiliário. Porquê? Depois de termos aqui as bibliotecas definidas, e vocês vão ver, eu agora, por exemplo, para adicionar as divisórias, arrasto cá para dentro, ele está ali a detectar o volume, é perceptível onde é que elas vão ficar, eu largo e são inseridas aqui as divisórias. Para esta box de divisórias, por exemplo, já temos outras possibilidades que não temos na costa, como é óbvio. Okay. Por exemplo, aqui posso dizer que são 3, posso lhe dar uma folga diferente à frente. Eu, para este caso, vou querer mesmo 2. Já traz a furação. Já traz furação, cavilhas, como puderam ver, e os meus painéis estão a ser furados. À medida que eu vou adicionando componentes, os meus painéis vão recebendo maquinações que depois, se tivermos o módulo do camo, também nos vai ajudar, como é óbvio, né? Porque os painéis no final já têm lá tudo, eu não preciso de mandar a chatear, a pensar, epá, será que me esqueci de algum furo para alguma cavilha ou alguma picagem, como algumas pessoas chamam, para algum parafuso. Não preciso de ter esse problema, porque se eu sei que a minha box está bem construída, as coisas vão para lá todas. Okay. Isto não é só design, leva já muita coisa atrás, inclusive até já para a produção mesmo. Sim, isto exatamente. Para além disso, nós estamos aqui... que já está dado, exato. Sim. E para além disso, nós estamos aqui já, ao colocar isto, nós estamos a levar já propriedades que temos atribuídas, que depois nos vão servir para lançarmos reportes para a produção e para a montagem, para todas as secções da nossa fábrica. Ok. Aqui vou adicionar então a prateleira de vidro. Como podem ver, há bocado estávamos a falar no metal e tal.
nós conseguimos aqui também ter, por exemplo, um material que não tem nada a ver com madeira, que é um vidro. Claro que isto no final gerará as dimensões necessárias para cortarmos o vidro, por exemplo. Já com os descontos todos, não é? Exatamente. Temos aqui já folgas, temos aqui já tudo. E nada tem a ver com madeira. Continuando aqui então na construção, o que é que eu posso fazer aqui mais? Vou colocar, por exemplo, aqui deste lado vou colocar aqui umas faces, umas frentes. Estas frentes, deixa-me ver onde é que eu tenho isto. A minha biblioteca não está com a melhor organização do mundo. Mas também já é algo extensa, não é? Sim. Pois. Estava aqui à procura e estava aqui dentro. Pronto, então aqui vou adicionar agora umas frentes aqui deste lado. O que é que eu vou fazer? E lá está. Vou continuar a repetir o processo que estava a fazer até agora, que é arrasto, ele detecta-me aqui o volume, eu vejo que exatamente é este mesmo que eu quero e vou largar. E assim que eu largo, ele já me está a calcular aqui todas as variáveis necessárias para colocar ali os painéis certinhos no local. Pronto, aqui para estas frentes eu poderia aqui colocar mais ou menos. Posso também dizer que elas não vão ser iguais. Vou querer a face de baixo, vou querê-la ligeiramente maior que a de cima. Então, coloco aqui 400 milímetros, ele vai-me calcular o que sobra para a outra frente. Isto já vem tudo com os defaults que a empresa regularmente usa, sim, por defeito costuma usar assim. Exatamente. Isto depois é aqui um conjunto de regras que também temos que ver. Pronto, aqui é uma análise que se faz a quando da formação e da implementação junto com o cliente. Ele diz, eu não costumo usar isto, uso de outra forma e implementa-se então de outra forma. É mesmo isso. Pronto, aqui o que é que poderia aqui também fazer sentido? Era colocar aqui uma gaveta. Aliás, antes disso, vou colocar aqui um puxador. O puxador vou adicioná-lo aqui de uma forma um pouco diferente, que ele vai detectar aqui o volume todo e eu não quero. Eu vou colocá-lo aqui. É verdade que aqui não está no sítio. Eu vou então arrastar esta setazinha. Ele vai-me detectar a face ali da gaveta, ou da frente, digo, frente de gavetas. E com isto tenho... Esses puxadores também podemos desenhar os nossos? Sim. Ou há bibliotecas deles, não é? Também há bibliotecas deles, mas nós, querendo ter um puxador exclusivamente nosso, que até podemos mandá-lo construir no nosso amigo serralheiro, por exemplo, pode ser, no limite. E podemos nós introduzir aqui isto é SolidWorks, lá está. Como é SolidWorks, nós temos aqui todas as possibilidades que o SolidWorks nos permite fazer. Ok. Pronto, com o puxador foram adicionadas furações também, consegue-se ver ali. Okay? No painel já está furações também. Os parafusinhos, se for preciso. Exatamente, sim. Okay. Se quisermos contabilizar parafusos, colocamos também os parafusos a virem em conjunto com o puxador. Este acho que não é o caso, não tem, só faz mesmo a furação, mas é uma possibilidade. Sim, muitas vezes os parafusos já vêm também na caixa com o próprio puxador e podem ser necessário contabilizar. Sim. Quando é em kit não faz exatamente, sentido, exato. Se não for, aí já faria. Depois aqui deste lado posso então colocar também uma frente, uma porta. Aqui vai ser uma porta com um puxador oculto. Ok, temos aqui a porta. Uma coisa que também me faz sentido era colocar aqui uma gaveta, também só até para vermos como é que ele processa a questão das gavetas. E vou colocar aqui uma gaveta muito conhecida e muito usual, que é uma Legra Box Cap. Arrasto para cá, ele vai-me detectar aqui o volume todo. Para mim está ótimo, ela vai ficar aqui na parte de baixo. Quando eu insiro a gaveta, o que vai acontecer é que ele vai furar a frente, vai furar os painéis laterais, faz todas as furações para que no final é só apertar parafusos e está a gaveta no meu móvel. Eu posso também aqui variar, lá está, aqui os tamanhos, que são tamanhos standard já da gaveta. Ok. Dou-lhe aqui o ok e temos gaveta. Para finalizarmos, ok, que ele não está completamente finalizado, ainda podia levar ali mais uma gaveta, mais umas coisas, mas exatamente. Mas para finalizarmos então isto, o que faria falta assim de repente que eu esteja a ver seriam então os pés. Os pés também mais não são do que uma box em que eu arrasto para cá
permite que arraste para um local onde permite ao SWOOD detectar o volume todo, e quando largo, ele vai então adicioná-los aqui na parte de baixo da frame. Isto já é uma frame completa, ou seja, um módulo completo. E com isto temos o móvel. O que é que faltaria aqui? Faltaria pegarmos aqui nos materiais e começarmos aqui a adicionar os nossos materiais para que o nosso móvel fique apelativo e fique bonito e funcional. Poderia aqui adicionar um aglomerado de folhado de carvalho. Vamos imaginar que era isto. Esperem aí. Okay. Esse é o material, ok. Pronto, eu aqui na adição dos materiais ele tem aqui esta capacidade que é interessante, que é de eu poder introduzir este material ou seja, substituindo todos os que existirem no assembly iguais a estes onde eu estou a largar, ou então só para esta peça. Isto é interessante, esta capacidade que tem o software. É a semelhança das aparências de SolidWorks, mas neste caso é muito mais que isso, não é? Sim, é muito mais que isso, porque aqui com o material vai uma série de propriedades agarradas, que eu vos estou a mostrar neste momento, como por exemplo um preço, uma espessura. A espessura também é gerida aqui pela biblioteca dos materiais. Já agora, se quiserem... Pode ser uma questão que eu tinha para seguir, que é okay. a parte da orçamentação. Certo. Pronto. E então, todas estas propriedades, vou agora adicionar aqui um carvalho 19, e todos os painéis aqui se estão a ajustar à medida que eu vou adicionando estes materiais, ok? Não há aqui coisas que depois vão ficar com interferências nem nada disso. Todos os painéis vão ajustar para as diferentes espessuras que eu fui adicionando. Eu adicionei aqui 16 e 19. Tudo se foi ajustando para que não haja aqui interferências entre as peças. Ok. Para libertar um bocadinho de preocupações, não é? Exatamente. E então, lá está. Com meio dos cliques e aqui enquanto fomos conversando um bocadinho, eu desenhei o móvel. E não, como vemos, não é preciso ser um grande expert de mobiliário ou de carpintaria para arrastarmos para lá umas boxes e ficarmos com um móvel construído. Dá a entender que se tivermos uma biblioteca já pronto, à medida do cliente, feita como o cliente costuma trabalhar, a seguir não é preciso ter grande preocupação, a não ser quase só com a parte do design, não é? Que aí isso sim tem que ser um input nosso, ou que já vem do esboço do cliente. Exatamente. E aqui, lá está, o estudo vai nos permitir focarmos-nos mais nessa parte e não estarmos aqui a pensar nos pormenores técnicos. E descontos. Exatamente. E então dá-nos aqui outra liberdade para algum descanso também. Também, exatamente. Eu até ia-te mostrar já agora aqui, já estavas a falar da orçamentação. Da orçamentação, sim. Iria-te mostrar então aqui. Se quisermos ter um orçamento rápido e bastante preciso dos custos que esperamos ter, pelo menos com a informação que temos até agora, se é fácil de obter isso para falar com o cliente e perguntar se ele aceita ou não. É isso. A verdade é que com o report que nós temos, este report básico que nós temos aqui mais para efeito de demonstração, nós não estamos a gerar preços, mas temos implementado em alguns clientes, por exemplo, estou agora aqui a olhar para esta listagem, que é a primeira que está aqui no report, e nós temos, por exemplo, implementado num cliente um cálculo já neste Excel, neste report. Ele faz automático, ele vai buscar uma tabela o preço de maquinação e o preço de homem-hora, e mediante o tempo que demorar a maquinação, que isto vem do SWOOD, este tempo vem do SWOOD, é uma estimativa que o SWOOD da parte do CAM, é isso? Da parte do CAM, sim, aqui da parte do CAM. Okay. E nós temos, por exemplo, estavam aqui a lembrar, temos um cliente implementado exatamente isso. Ele faz o cálculo mediante o tempo que o SWOOD dá, ele faz o cálculo para o custo que vai ter aquela maquinação. Quem diz a maquinação, diz os custos dos painéis, das orlas. Aqui não é o caso, como eu estava a referir, mas nós poderemos ter aqui uma coluna a dar-nos aqui preços e no final dar um total, um subtotal, que nós pretendemos. Nós conseguimos fazer isso, sim. Ok. Isto é completamente configurável. Normalmente, em empresas de maior dimensão, não é muito o mais usual, porque
não temos a necessidade, se calhar nem queremos que o pessoal que está a malta que está na produção e que tenha noção do que é que está, do custo daquilo, porque não tem interesse, não tem interesse para exatamente. E então, mas para aquelas empresas mais familiares, mais pequenas, sim, tem todo o interesse, porque, ok, sai-me ali já quase um orçamento feito. Sim, eu achei que seria interessante, especialmente para essas empresas. Sim, sim. E já deu para ver que até no painel tinhas lá o valor, não era? O custo. Sim, exatamente. Portanto, isso vai ter algum lado e é aqui estes reportes que pode vir ter, não é? Sim, eu até calculo que haja preços para puxadores, dobradiças. Sim, ferragens, e eu aqui, por exemplo, estou a mostrar uma orla que também tem aqui um custo associado. Isto será 1 metro linear de orla, custará 42 cêntimos, neste caso. Esta é uma genérica que nem é nada, mas ok. Pois tudo isso, mais o preço do CAM e basicamente temos aí quase o orçamento todo. Exatamente. O orçamento dos custos. Estas propriedades que aqui temos, nós podemos sempre exportar tudo para o nosso reporte final. Ok, correto. Pronto, portanto, falando aqui da orçamentação ainda, tem-se usado muito e acho que funciona. A malta tem dado o devido valor ao que nós chamamos de imagens fotorrealistas, não só com o SUD, mas também noutras áreas da indústria, na metalomecânica, enviar junto com um orçamento uma imagem fotorrealista ou um render, como quiserem chamar, em que, bem, o cliente no fundo acaba por perceber exatamente o que é que vai receber, não é? Dá sempre outra pinta, entre aspas, e por outro lado, também se calhar dá um bocado o compromisso de que é aquilo que vamos entregar e ele sente-se bem com isso. Por outro lado, nós também, entre aspas, também é uma segurança do nosso lado, porque se ele não ficar satisfeito com o que recebeu, olha, mas desculpa, eu já tinha aqui esta imagenzinha que mostra exatamente o que é que íamos enviar e, portanto, também não há grande desculpa. Estes são alguns dos argumentos que eu tenho ouvido de clientes nossos, clientes alguns que afirmam até que já 30% acrescentaram 30% de vendas só após incluírem estes renders na orçamentação. Portanto, eu acho que é uma parte muito importante. Aqui, tendo o SUD integrado no SolidWorks, parece-me bastante simples. Quer dizer, não há nada que nos limite a usar este tipo de ferramentas, não é? Exatamente. E tu estavas a introduzir o tema e eu estava-me a lembrar que também comento muito isso com os clientes quando os vou visitar. Que, de facto, o cliente final hoje em dia é aquela velha expressão que os olhos também comem. Quer dizer, o cliente gosta de ver logo, vai ficar assim, ok, vai ficar bonito. E gosta de ver como é que... Sim. Olha, eu queria uma cozinha, eu queria um roupeiro, fica bonito. Pode pôr outro material, por favor. E é fácil. Exatamente. E colocamos outro material e facilmente, recorrendo aqui a produtos, como estavas a referir e bem, produtos complementares do SolidWorks, como é o Visualize, por exemplo. Que vem com o SolidWorks Professional. Que vem com o SolidWorks Professional, exatamente. E conseguimos fazer renders espetaculares. Com poucos cliques. Com poucos cliques. Se for um render que de facto seja uma qualidade extrema, ok, vai ficar ali a trabalhar e nós vamos à nossa vida e temos ali um render no final para poder mostrar ao cliente logo como é que fica. E depois lá está. Temos a possibilidade, como estávamos a falar, de lhe mostrar a textura de carvalho, ou então um lacado branco, um lacado vermelho. O que é que assentará melhor lá? Exatamente. Inclusive até pôr uma imagem por trás da própria cozinha ou do próprio espaço do cliente, isso também se torna possível. Eu estava a ver que tu ao arrastares aí os materiais, eles já trazem texturas, portanto isso também facilita muito a vida a ir para o Visualize. Sim. Eu diria que exportar o modelo para o Visualize, aqui da parte que eu conheço melhor, exportar o modelo para o Visualize, que em 2, 3 cliques conseguimos tirar logo um render. Sim. Já com bastante pormenor. Já tens as texturas. O que tu podias preocupar ali um bocadinho seria talvez com as luzes e com o cenário. Claro. De resto, já tens cá as texturas dos materiais. Inclusive é um campo em que tu também podes, o utilizador pode sempre
alterar também e pode adicionar mais texturas, sei lá, descarregar na net, que é muito comum. Sim, claro, podemos sempre aprimorar. Exatamente. Mas eu estava a falar disto porque acho que há muito a ideia, tenho visto, de que não, para este cliente não vale a pena fazer um render, ou esta é uma encomenda pequena, não vale a pena fazer um render. Eu acho que hoje em dia já há uma rapidez tão grande em criar um render, uma facilidade tão grande que acho que não é o preço do que custa fazer o render ou do tempo que se perde que vai fazer moça, e lá está, pois vai acrescentar muito mais valor nessa proposta, não é? Sim, sem dúvida. Acho que compensa, sem dúvida. Sim, eu tenho falado, lá está, há bocado era o que eu ia dizer e acabei por não terminar. Que às vezes em conversa com os clientes eles dizem-nos mesmo, nós se não mostrarmos ali no cliente, ele vai aqui ao meu vizinho do lado e ele mostra-lhe uma fotografia bonita e a encomenda fica feita. Pois. E eu já perdi o cliente. Muitas vezes não é só preço. Cada vez mais é menos preço. Sim. E hoje em dia as pessoas gostam das coisas muito no imediato. Não quero com isto dizer que compramos tudo por impulso, nem tão pouco mais ou menos, mas gostam de ver. Mas também é. Sim, mas também é. Sim, cada vez mais. Também, sim. E então a pessoa gosta de ver. Viu, gostou, é isto. E encomendou. E está feito. Se não, o cliente já vai ver outro lado e depois vai ver uma fotografia, vai ver qualquer coisa assim do género. É mesmo isto. E pronto. E está feita, a encomenda está feita. E o outro só lhe mostrou um esboço, não sei bem se é exatamente aquilo que espero. Exatamente. E então aqui nestas questões de mobiliário, que tem muito este aspecto estético, conta muito, ainda mais acontece esse tipo de fenómeno. Eu até tinha aqui, para te mostrar, aqui preparado já, alguns renders. Boa. Sim. Este aqui nem sequer foi Visualize, isto foi uma brincadeirazinha que eu andei a fazer aí com o PhotoView só. É um móvel parecido com o que estavas a fazer. Sim, este aqui é um operadorzinho que eu costumo mostrar às vezes em demo. Pois, parecido, mas não é. Sim. Pronto, este aqui já ficou um pouquinho melhor. Já tem aqui alguns brilhos interessantes, aqui uns reflexos nos próprios materiais. Isto seria um lacado a branco. Sim, dá para ver. Aqui nesta parte aqui do exterior deste lado seria uma faia. E depois temos ali também um elemento estético e uns pés aqui metálicos por baixo. Reparem no vidro, o vidro fica ali engraçado também. Aqui foi mais uma experiência. Eu não sou perito em renders, mas pronto. No Visualize não precisamos, acho eu. Pois, lá está, exato. Dá para fazer coisas espetaculares. Exatamente. Ou coisas não tão espetaculares, mas que o cliente olha e se calhar já diz. E pode ser suficiente. Era mesmo, exatamente. Pode ser suficiente, não é preciso chegar àquele extremo de alguns catálogos que nós vemos de algumas lojas, pronto, sendo mais conhecidas. Por acaso há aí um facto interessante, eles de antes, há uma loja grande, conhecida de todos, que de antes eles tinham brutais pavilhões para fazer fotos das suas próprias linhas de mobiliário, tinham que contratar figurantes, depois tinham que fazer o móvel 3 ou 4 cores, que era para fazer catálogos para diferentes países, e eles hoje em dia estão a cortar nisso tudo, estão a ter uma poupança enorme. O que é que eles estão a fazer? Estão a recorrer a um software como o Visualize, aliás, mesmo o Visualize, e estão a substituir tudo por fotorrenderização. As pessoas podem também lá entrar, podemos também adicionar as pessoas, ou podemos adicionar as pessoas a posteriori, até através de panos verdes e fundos, etc. Mas no que diz respeito à mobiliário e decoração, é tão simples como no Visualize chegar lá e dizer, olha, isto não é verde, é vermelho, isto não é faia, é carvalho, e fazem um catálogo como podem imaginar, com custos muito menores do que estar a criar cenários. Claro que sim. É uma nova realidade que temos que... Sim, eu até te vou mostrar aqui, já que falaste que é atual. Sim, exato. Já que falaste em figurantes, isto foi um render que foi feito mesmo pelo nosso especialista, este sim, foi o nosso Gabriel. Já é outra coisa. Sim. Pronto, é evidente, tu olhas para aqui e se calhar, se tiveres com atenção, vês, isto não é uma pessoa, está bem, mas ok, certo. Mas foi um modelo retirado da internet, certamente, mas no ambiente vemos que isto quase que é uma fotografia. Não é? Sim, mas ali do lado esquerdo, por exemplo, há uma fotografia que está integrada no próprio render. Isso não pode acontecer com as pessoas. Certo. Sim. Pois, como podem ver, o nosso móvel até aparece aqui o móvel. Exatamente. Que estava a bocado
Isto, lá está, cores, texturas, o Visualize, luzes, tudo isso, o Visualize consegue depois dar aqui este aspecto. Sim, senhor. Temos aqui uma printer também. Se calhar passamos agora à fase seguinte. É isso. Pronto, então, esta foi aqui uma parte mais relacionada com o design, com a orçamentação. Passando agora, se calhar, à produção. A próxima etapa que nós pusemos aqui no layout geral daqui da indústria imobiliária era a fase do corte. Tiago, o que é que daqui, o que é que a secção de corte na empresa pode receber vinda aqui do SWOOD? Portanto, estando adjudicado, vamos andar para a frente, design feito, o que é que vai para lá? Nós já fomos tocando nesse aspecto. Nós já fomos tocando. Nós já fomos tocando nesse aspecto, na verdade, à medida que fomos falando de reportes e por aí fora. Okay. Eu vou agora aqui abrir este modelo, que é o que vimos ali no render, e gerar o report depois a partir daqui. Portanto, nós já fomos aqui falando, como eu estava a dizer, já fomos falando aqui um bocadinho, já vimos ali alguma coisa do nosso reporte básico e nós conseguimos gerar toda a informação para o corte. Isto, quando eu digo toda, é válido para qualquer tipo de máquina que nós tenhamos para o corte. Ou seja, se eu tiver uma esquadrejadora apenas, eu posso gerar um Excel e vou aqui abrir. Pois seja, uma empresa altamente avançada na tecnologia ou não, ou uma empresa com menos tecnologia, se calhar até mais Exato. Coisas por medida, microempresas, empresas familiares, o SWOOD aí também tem um papel a desempenhar. Sim, exatamente. Se eu tiver uma esquadrejadora e eu quero começar a cortar os meus painéis aqui para este móvel, ou para vários, o que for, eu posso aqui criar então um filtro, deixa-me cá ver onde é que ele anda, está aqui, e posso muito perfeitamente dizer que quero ordenar isto do maior para o mais pequeno, por exemplo, ok, tenho aqui os meus painéis ordenados, e depois posso ordenar também pela espessura da maior para a mais pequena, pois eu fiz o contrário do que estava a dizer, agora sim, e fico na mesma, e já fico aqui com duas ordenações em simultâneo, ou seja, o comprimento do maior para o mais pequeno, tendo atenção também à espessura, também vai do maior para a mais pequeno. Pois é uma folha que podemos imprimir, entregar à pessoa que está na esquadrejadora e ela vai fazer a sua gestão de peças, o seu nesting mental. Exato. É? Exatamente. Exato. É isso mesmo. Okay. Mas recorre aqui à folha do Excel, porque assim, claro, não se vai perder ali pelo caminho e vai-se certificar sempre que todos os painéis foram cortados, não ficou um por cortar, nem cortou dois do mesmo, tem esta ajuda. Se por outro lado já tivermos uma seccionadora que até já tem um software que otimiza a distribuição dos painéis e por aí, podemos gerar um CSV, que é, no fundo, é o que temos aqui no nosso report, aqui do nosso operador. Este CSV, lá está, também é completamente configurável para aquilo que a máquina precisa para cortar para fazer a distribuição e o melhor aproveitamento da nossa chapa. E nós aqui geramos todas as informações que a máquina precisar. A máquina vai ler este fecheiro, vai fazer a sua distribuição, que os softwares já estão muito otimizados nesse aspecto, e pronto, está feito, e a máquina vai cortar os painéis e temos o problema resolvido. Algumas máquinas até já permitem depois aqui uma etiquetagem, mas isso é outro assunto. Não, isso é as etiquetas, acho que é interessante. Sim. Portanto, Eu ia só era dizer que, ok, se não quisermos esquadrejadora nem seccionadora, o CAM, já falámos um bocadinho há bocado, mas o CAM permite-nos então, temos fecheiros de CAM associados, ou melhor, maquinações de CAM associadas a cada painel. O painel tendo furações e nós tendo furações no CAM, as furações vão ser executadas. Se tiver um meio-fio, um rasgo, vai ser executado, se não tiver, não vai. E temos também essa possibilidade. E o corte também do painel também o podemos fazer na CNC. Pois, isso logo, já numa empresa mais... Sim, numa empresa já mais evoluída, já tem os CNCs, já tem ali outra capacidade. Isto será um fecheiro de CAM, já não será nem o Excel nem o CSV, será mais um fecheiro de CAM em que nós colocamos na máquina e ela vai ler e vai executar
tudo o que for necessário ali relativamente ao painel. Pois, estou a perceber. Depois há a questão de, quer dizer, essas peças saem ali para o operador, pouco lhe dizem, ele não vai estar com uma fita a ver que peça é, que móvel é que encaixa. Exato. E daí haver uma grande importância nas etiquetas que identificam, sei lá, que tipo de informação é que podem ter estas etiquetas? Portanto, as etiquetas podem ter aqui, no fundo, lá está, mais uma vez, são completamente configuráveis àquilo que nós precisarmos. É mesmo, pronto, é à medida das nossas necessidades. O mais comum aparecer nestas etiquetas será as dimensões do painel, referências do painel e orlas. Ou seja, onde é que esse painel é utilizado? Em que móvel, ou em que projeto, ou em que cozinha? Também é um campo interessante a ter numa etiqueta. O local onde o painel vai ser orlado, porque nós não vamos orlar, quer dizer, podemos, mas se calhar não vamos querer orlar os painéis em toda a volta, todos. Então a etiqueta vai nos pode dar esta informação, qual é que é o local que vai ser orlado e qual é o que não vai ser. Ok, portanto também é um descanso para a pessoa que está ali na orladora, sabe exatamente de que lados é que a etiqueta tem uma orientação coerente com a própria orientação do painel, não é? E diz-lhe, olha, na etiqueta tens que orlar aqui do lado direito e do lado esquerdo com a banda X. E essa pessoa que está na máquina não tem por onde enganar, não é? Sim, sim. E olha para a peça, olha, tem que orlar daqui e deste lado também. É exatamente isso. Okay. Sim, acabamos por aqui também minimizar aqui erros nesta fase do processo também. Pronto, isto aqui depois também, mediante o tipo de máquina, lá está. Temos que aqui ver qual será a melhor forma de depois gerarmos aqui as etiquetas. Há máquinas que já conseguem imprimi-las e colá-las até sem a gente, sem intervenção humana. Exatamente, era isso mesmo que eu queria dizer, sem a nossa intervenção. Algumas máquinas já têm essa capacidade, outras não têm que ser geradas então aqui junto com o nosso report. E vai ser por ordem. E depois são coladas ali mais manualmente. Pois, exatamente, à medida que aquele painel, não é? Chapa e depois painel. Painel é cortado, agora cortou-se este, sai a etiqueta correspondente, cola-se. Exatamente. E eventualmente até na esquadrejadora pode-se fazer isso também. Tendo a lista, tendo a impressora. Sim. Normalmente o operador há de saber, lá está. O que é que cortou, não é? O que é que está a cortar, ou mediante a lista do Excel, ou outra coisa, outro suporte qualquer que o ajude, mas normalmente mediante a lista ele pode estar a seguir a lista e imediatamente estar a colocar também uma etiqueta. Claro, é um processo um bocadinho mais manual, mas sim. Ok. E essas etiquetas depois, quer dizer, elas por norma são adicionadas ali na secção de corte, faz todo o sentido, passa na orladora, costuma ser o processo a seguir, tem essas informações para o operador e depois, mesmo na própria montagem dos módulos, se for o caso, não é? Sim. Ou até para embalamento, as próprias etiquetas também têm um papel fundamental, não é? Que é a referenciação que tem, a que projeto é que pertence, o automóvel. Claro que sim, porque lá está, nós depois tendo esta funcionalidade das etiquetas implementada, lá está, não há enganos possíveis, porque sabemos que aquele painel, aquela ilharga direita, é do móvel X e não do Y. E é uma ilharga direita. E é uma ilharga direita. Isso é tudo importante. Exatamente. É um bocado por aí. Pronto, então, se calhar passando aqui à última fase, será a montagem ou embalamento. Pode ser na própria fábrica, ou no próprio espaço, ou então até eventualmente no cliente. O SUD entra aqui, já falámos aqui com as etiquetas, mas pode ainda ter mais vantagens, digamos assim. Por exemplo, se calhar desenhos de conjunto, desenhos do móvel, o desenho geral. Sim, isso é outro aspecto interessante deste tipo de softwares e do SUD, que é aquele que no fundo estamos a falar. Nós, se tivermos aqui drawings associados quer aos painéis, quer à própria montagem, nós quando utilizarmos esta assembly, esta montagem, este modelo, este móvel, num layout qualquer, fazemos uma cópia, todos esses drawings vão ser copiados também e ajustados para as novas dimensões, se for o caso. E com isso, claro, dá-nos aqui também um descanso enorme, porque não vamos ter que estar sempre a andar ali a ver drawing a drawing e ver se ajustou, se não ajustou, se está as cotas que queremos. Não, temos ali aquilo que é quase como um template e a partir daí
Portanto, já bem, esse drawing com as dimensões gerais, se calhar eventualmente até por exemplo, listas de peças para a montagem, Sim. exato, uma vista explodida, também para perceber como é que os componentes montam. é isso. Não é? Nós podemos ter esta situação. Claro que isto aqui é feito com SolidWorks, lá está. Aqui é a tal vista geral das dimensões gerais, como falavas, e as cotas de atravancamento. Uhum. E depois podemos então ter a tal lista de materiais, o que é que temos que ter lá para a montagem deste móvel. Para a montagem ou para o embalamento, lá está. Ou para o embalamento. Isto pode ser um caderno que acompanha aquele projeto durante as secções todas, eventualmente até, para saber do que é que estamos a tratar, e no final, se calhar até quase uma checklist para ver se vai tudo para o cliente. Exatamente. E quando estamos a montar, se está tudo no sítio e como é que se monta. Aqui minimizamos aquele problema que é a nossa equipa de montagem chega ao cliente, ei, faltam umas cabilhas. Aqui conseguimos minimizar esse... Sim, ou os parafusos para os puxadores, neste caso não é um kit. Só não conseguimos garantir é que ele não leva o berbequim para furar nas paredes se for preciso. Opa, se calhar podes acrescentar uma linha. Podemos também. Se calhar podes acrescentar uma linha, berbequim. Também podíamos acrescentar ali uma custom property para isso. Baterias carregadas. Exatamente. Uma luz, se não houver. Certo. Às vezes os prédios podem não ter luz ainda. Sim. Temos que pensar em tudo. Pronto, isto com tudo é possível, não é? Exatamente. Mas se calhar ainda havia aqui mais uma questão, aí não sei se tens algum exemplo, mas estava-me a lembrar aqui de... portanto, aqui tens uma vista explodida, isto podia ser decomposto, não é? Por módulos e focar zonas específicas, ou só a gaveta, ou assim. Claro que sim. Mas ainda podemos ir a outro nível, não é? Sim, exatamente. Este móvel aqui, como já é de alguma complexidade, esta vista explodida, ok, dá-nos aqui uma ideia de como é que ele é, mas, ok, o ideal aqui era utilizarmos, por exemplo, um outro componente do SolidWorks, o Composer, e com este criar, lá está, o conteúdo, podemos criar conteúdo de um manual de montagem, por exemplo, e pronto, e será muito idêntico àquilo que é comum ver numa loja sueca que todos conhecemos. E pronto, sim, lá está. A integração aqui é a parte mais espetacular para mim e acaba por ser para os nossos clientes atuais do Sul. Porquê? Porque permite-lhes aqui uma flexibilidade enorme, não precisam de andar a saltar de software para software, minimiza os erros, minimiza o tempo. Está tudo integrado. Exatamente. Não há aqui grandes cambalhotas a dar. Pois, isto aqui, lá está, estando no SolidWorks, usufruímos de todos os produtos complementares. Sim. Falamos aqui no Composer e no Visualize, mas eventualmente outros que temos. Sim. Pode ser... No limite da simulação, por exemplo, pode ser até eventualmente interessante. Pronto. Não é muito comum, mas sim, podia. No limite, talvez. Sim. Vamos lá chegar. Estou a pensar em instantes, por exemplo. Fazer sentido. Sim, ter, por exemplo, indicar qual é que é a capacidade, que aquela mesa suporta e ter um valor mais certo, mais concreto, comprovado que realmente aguenta aquilo. Pode ser interessante. Pronto, olha, Tiago, eu não tenho aqui muito mais questões. Não sei se temos no nosso chat. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, Tiago. Não, pronto, quer dizer... Eu estou sempre a interromper, pá. Não. Acho que fomos conversando e fomos sempre aqui respondendo um ao outro. Ok. E lá está, acho que conseguimos também apresentar uma visão geral do como é que está a carpintaria, a carpintaria e imobiliário e pronto, aqui a indústria já um bocado ligada à madeira atualmente. Conseguimos dar esta visão geral e conseguimos também aqui dar aqui um insight do que é o SWOOD, como é que ele funciona, quais são as capacidades, o que é que ele nos permite de forma mais geral, pois. Exatamente. Exatamente. E acho que era a ideia. O objetivo era um bocado esse, por isso... Sim, espero que tenham gostado.